Damos cordiais boas-vindas para mais um tema da série Princípios de Fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. No livro de Jeremias, o Senhor declara: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. A restauração do matrimônio. Deus viu que permanecer só não era bom para o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Portanto, estabeleceu a instituição do casamento e enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. O próprio Deus deu a Adão uma esposa como companheira. De acordo com o plano de Deus, no relacionamento matrimonial, todo homem deve considerar a esposa como sua segunda pessoa, osso dos seus ossos e carne da sua carne. Gênesis capítulo 2, 18, 23 e 24. Apesar de degradada pelo pecado, essa instituição original divina deve ser restaurada à sua condição original entre o povo de Deus, antes da segunda vinda de Cristo. Atos capítulo 3, versículo 21. Quando o casamento é conduzido de acordo com a vontade de Deus, traz o seguinte benefício: preserva a pureza moral de homens e mulheres e assegura a felicidade da humanidade, de acordo com o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Também supre as necessidades sociais das pessoas, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eleva a natureza física, intelectual e moral dos seres humanos, de acordo com as palavras de Salomão em Provérbios capítulo 18, 22 e 19, 14. Assegura a sobrevivência e a multiplicação da espécie humana de maneira moral e salutar, de acordo com Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Tem o propósito de Deus, desde o início, que o voto do casamento ligasse mutuamente ambas as partes, por vínculos vitalícios indissolúveis, de acordo com Provérbios capítulo 5, 18 e 19 e Lucas capítulo 16, versículo 18. Portanto, o divórcio não está em harmonia com a vontade de Deus. Malaquias capítulo 2, 14 a 16. Cristãos devem unir-se em matrimônio unicamente com o da mesma fé. De acordo com o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Como filha de Deus, súdita do reino de Cristo, aquisição de seu sangue, como pode ligar-se a um que não reconhece suas reivindicações, que não é controlado por seu espírito? As ordens que citei não são palavras de homens, mas de Deus. Mesmo que o companheiro de sua escolha fosse em todos os outros aspectos digno, o que porém ele não é, no entanto, ele não aceitou a verdade para este tempo. É um descrente e é pelo céu proibida de unir-se a ele. Não pode, sem perigo para sua alma, desrespeitar esta ordem divina. Apesar de ser contrário ao propósito original de Deus, a poligamia foi tolerada no tempo do Antigo Testamento. Porém, unicamente casamentos monogâmicos são aceitos sob a dispensação cristã, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, Efésios capítulo 5, 23 e 33. E nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 19, 4 a 6 e Malaquias 2, 15. A poligamia foi praticada em época primitiva. Foi um dos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo antediluviano. O relacionamento matrimonial representa a união que existe entre Cristo e sua igreja, declarou o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, 24 a 28.
Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado seja o matrimônio. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade. E assim o é sempre que se entra para o pacto matrimonial inteligentemente, no temor de Deus e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Como foi apresentado pelo Espírito de profecia, o casamento foi estabelecido pelo próprio Deus, e quando seguimos suas orientações, ele se constitui uma grande bênção para a humanidade. Consideremos alguns requisitos especiais. Antes de assumir as responsabilidades que o casamento envolve, devem os jovens ter na vida prática uma experiência que os prepare para os deveres e encargos do mesmo. Casamentos precoces não convém. Relação tão importante como seja a do casamento e tão vasta no alcance de seus resultados, não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. Podem as partes não ter a abastança, mas devem ter a bênção, muito maior, da saúde. E na maioria dos casos, não convém grande diferença de idade. Da não observância desta regra, poderá resultar sério prejuízo para a saúde da pessoa mais jovem. E muitas vezes, os filhos são privados de força física e mental. Não podem receber de um idoso pai ou mãe o cuidado e a camaradagem que requer sua vida nova e poderão ser, pela morte, privados do pai ou da mãe, exatamente quando mais precisavam de seu amor e guia. Só em Cristo é que se pode, com segurança, entrar para o casamento. O amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. 7 requisitos devem ser levados em conta por aqueles que desejam unir-se em matrimônio. Primeiro, os jovens devem ter experiência, maturidade para assumir as responsabilidades que envolvem este compromisso. Segundo, não se deve fazer este compromisso com idade precoce. Terceiro, mesmo tendo idade ideal, este passo não deve ser feito precipitadamente. Quarto, deve ter bem desenvolvidos a mente e o físico. Quinto, mesmo que não tenha muitos recursos financeiros, precisa ter boa saúde. Sexto, não é ideal ter grande diferença de idade. Sétimo, Cristo deve reinar no lar, pois assim fluirá naturalmente o verdadeiro amor. Um círculo sagrado. Em torno de cada família existe um círculo sagrado que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem o marido, nem a esposa permitam que outro partilhe das confidências que somente a eles pertencem. Nem mesmo os pais, sogros, irmãos, parentes ou amigos mais chegados têm o direito de penetrar neste círculo sagrado. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida.
Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antigozo das alegrias do céu. Mesmo surgindo dificuldades, o casal não deve pensar negativo e espalhar o problema, mas ter paciência, dar amor, cultivar as primeiras atenções e assim, em vez de ser o fim, será o início do amor. Pureza. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. A palavra de Deus nos apresenta nestes versos dois aspectos importantes. Primeiro, os que são casados devem seu afeto somente para o seu cônjuge e serem leais ao compromisso matrimonial. Segundo, os solteiros devem se conservar puros até o casamento, para que o leito não seja maculado. Todo cristão deve considerar cuidadosamente as diretrizes contidas na palavra de Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Todo cristão deve considerar cuidadosamente as diretrizes contidas na palavra de Deus. Evitai a primeira aproximação ao perigo. Não se pode brincar com os interesses da alma. Vosso capital é vosso caráter. Acariciai-o como faríeis a um áureo tesouro. A pureza moral, o respeito próprio, o forte poder de resistência têm de ser acariciados firme e constantemente. Não deve haver um único afastamento da discrição. Um ato de familiaridade, um deslize, podem pôr em perigo a alma, abrindo a porta da tentação, e torna-se enfraquecido o poder da resistência. O mal deve ser evitado antes de acontecer. O que temos de maior valor é nosso caráter, e o mesmo deve ser cuidado como se faz a um precioso tesouro. Uma falta de cuidado pode abrir a porta para a tentação e manchar a reputação. É melhor prevenir do que remediar. Quão cuidadoso deve ser o esposo e pai a fim de manter sua lealdade a seu voto matrimonial. Quão prudente deve ser, se não quiser pôr o pensamento em jovens e mesmo em mulheres casadas, o que não está em harmonia com a alta e santa norma, os mandamentos de Deus. Cristo mostra serem os mandamentos excessivamente amplos, abrangendo mesmo os pensamentos, intentos e propósitos do coração. Aqui está onde muitos se fazem delinquentes. As imaginações do seu coração não são de natureza pura e santa como Deus requer. E elevado como seja o seu chamado, talentosos como possam ser, Deus assinalará a iniquidade neles e os responsabilizará como sendo mais culpados e dignos de sua ira do que os que têm menos talento, menos luz e menos influência. Aos homens casados sou instruída a dizer: é a vossa esposa, a mãe de vossos filhos, que deveis vosso respeito e afeição. Mesmo os pensamentos devem ser vigiados, devem ser puros. Deus conhece nossos pensamentos, mesmo que não aconteça um ato impuro, mas se na mente se mantém pensamentos íntimos referente a outrem que não seja o seu cônjuge, isso constitui pecado. Muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam em sua vida matrimonial. Não se guardam para que Satanás não se aproveite deles, controlando-lhes a mente e a vida. Não veem que Deus requer que eles controlem sua vida matrimonial, evitando qualquer excesso. Bem poucos, porém, sentem ser um dever religioso reger as próprias paixões. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha,
e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta às suas paixões de concupiscência e nem pensam que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio da energia vital que lhes enfraquece o poder na vida e enerva-lhes todo o organismo. Os que professam ser cristãos devem ponderar então devidamente o resultado de cada privilégio nas relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Em inúmeros casos, os pais têm abusado de seus privilégios matrimoniais e, pela condescendência, têm fortalecido suas paixões sensuais. É o levar ao excesso que é ilícito, o que torna grave pecado. Mesmo com o próprio cônjuge, não deve haver excessos e não se deve dar lugar às paixões inferiores, pois o mesmo que é lícito, quando levado a excesso, se constitui grave pecado. A alegria deve caracterizar a nossa vida conjugal. A graça de Cristo, e ela somente, pode tornar essa instituição o que Deus designou que fosse, um meio para a bênção e reerguimento da humanidade. E assim as famílias da terra, em sua união, paz e amor, podem representar a família do céu. Através da graça de Cristo, cada família pode e deve representar a família do céu. Os votos do matrimônio ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte, deve desatar. O casamento é vitalício. Nada a não ser a mão da morte pode desatar este laço. A restauração do matrimônio deve acontecer antes da segunda vinda de Cristo. No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Agora, no tempo do fim, a Igreja de Deus tem a sagrada missão de restaurar toda a instituição divina. Então tiveram origem o matrimônio e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até ao fim do tempo. O matrimônio foi instituído por Deus no Éden, e as leis estabelecidas por Deus referente a esta sagrada instituição devem ser observadas até o fim do tempo. Concluímos esta preciosa mensagem com a saudação apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Paz e gozo conceder, amarguras desfazer e saúde promover. Tem o amor no lar. Jesus, que eu seja teu, tanto amor no lar, faz-me renunciar